Amados irmãos e amadas irmãs, façamos sobre nós, neste momento, o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a vinda, a presença, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações, em nossas almas. Peçamos ao Espírito Santo, nesse momento, que venha abrindo os nossos corações ao infinito e ao incondicional amor de Deus por todos nós. Peçamos ao Espírito Santo que aumente cada vez mais em nós o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Peçamos ao Espírito Santo que torne o solo do nosso coração um solo fecundo, um solo fértil, para bem acolhermos tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deseja nos ensinar por meio do seu Santo Evangelho de Jesus, para que assim possamos produzir bons frutos, frutos de amor, de paz, de misericórdia, de mansidão, de bondade, frutos que contribuam com a graça de Deus para a salvação das nossas almas e frutos que contribuam com a graça de Deus para a salvação das almas de todos os nossos irmãos e todas as nossas irmãs. Por fim, peçamos também ao Espírito Santo que possa abrir os nossos ouvidos para bem ouvirmos tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deseja nos dizer, nos comunicar, nos revelar, nos ensinar por meio do seu Santo Evangelho dos dias de hoje. Por isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, o Santo Evangelho de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 1 do capítulo 19 de São Mateus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, o Santo Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, por meio do Santo Evangelho de hoje, e nos convida a perdoarmos sempre. A não somente perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoar em sua plenitude, perdoar sempre. Amados irmãos, amadas irmãs, Deus é amor. Nós fomos criados por amor. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é amor. Nós fomos criados para amar. Porém, o pecado original, cometido por Adão e por Eva, trouxe muitas consequências negativas, que chamamos de más concupiscências, de más inclinações, más desejos. E uma das concupiscências é o egoísmo, é querer mais amar a nós mesmos do que amar o nosso irmão. Amados irmãos, amadas irmãs, Deus, por nos amar tanto, por amar tanto a humanidade, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar, para perdoar, para redimir o mundo, a humanidade. Amados irmãos, amadas irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, ao se fazer um como nós, exceto no pecado, ele esvaziou-se da sua condição divina. Ele fez em tudo a santíssima vontade do Pai, que era reconciliar a humanidade com ele. Nosso Senhor Jesus Cristo pagou o que nós não poderíamos pagar. Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, morreu por amor ao Pai, por amor à humanidade, morreu na cruz no nosso lugar, para nos dar vida plena, vida em abundância, para nos conduzir, para nos conceder a vida eterna. Amados irmãos, amadas irmãs, da mesma forma que nosso Senhor Jesus Cristo se esvaziou da sua condição divina, morreu no nosso lugar, nos salvou, nós devemos, a cada encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, com a nossa abertura de coração a Deus, nos deixando ser amados por Deus e amar a Deus, nós devemos ser humildes, fazer pequenos como crianças, confiar plenamente no Pai, sermos puros de coração, pedir a graça de Deus de nos configurar cada vez mais a Ele, de nos configurar a imagem e semelhança que nós fomos criados, uma vez que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados por amor e fomos criados para amar. Mas o pecado original manchou essa imagem que Deus criou. Amados irmãos e amadas irmãs, para perdoarmos, precisamos nos despojar de nós mesmos, nos esvaziar de nós mesmos. Seguir o ensinamento de nosso Senhor, Rei, Mestre Salvador, ter os pensamentos de Cristo, para que também para que Deus, por meio de nós, por meio de pobres instrumentos como nós, possa alcançar, conquistar, atrair também as pessoas que nos ferem. Sabemos nós que nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Quantas vezes entristecemos o coração de Deus?
se entristecemos o Espírito Santo que habita em nós, Deus que habita em nós. Mas Deus nunca nos deixa de lado. Deus nunca nos abandona. Deus sempre está conosco. Deus nos ama, Deus cuida de nós. Deus está sempre de braços abertos, esperando pela nossa volta, esperando pelo nosso retorno a Ele. E a cada encontro pessoal com Ele, especialmente com a pessoa de nosso Jesus Cristo, Ele nos enche com seu amor, com sua paz, com a sua misericórdia, com a sua mansidão, com a sua bondade. Ele preenche todo o vazio do nosso coração. E nos deixando ser amados por Ele e amando a Ele, Ele vai enchendo a nossa vida de sentido. Porque Ele vai tirando, Ele vai mudando a nossa mentalidade e vai fazendo com que cada vez mais tenhamos a certeza que a nossa vida não está aqui nessa vida material. Essa vida material é apenas uma passagem. É breve, ela é curta. Deus nos dá graças de vencermos todos os desafios, todos os sofrimentos, todos os obstáculos que surgem na nossa vida, mas nos dá a graça principalmente de passarmos essa vida, de vivermos essa vida olhando para o alto, buscando as coisas do alto, buscando o céu, olhando para o céu. E se queremos chegar um dia na vida eterna, nós devemos fazer tudo o que nosso Senhor Jesus Cristo nos disser, assim como nos ensina nossa Mãe Santíssima. E é próprio do amor o perdão. Amados irmãos, amadas irmãs, no Santo Evangelho de hoje diz que que o reino dos céus é como patrão, que resolveu cobrar a dívida de um empregado. Mas esse empregado devia uma enorme fortuna. Ele não tinha como pagar. E o patrão o perdoou. Porém, quando esse empregado viu um companheiro dele, que devia apenas 100 moedas, ele exigiu que pagasse. Ele enviou para os torturadores, para que ele pagasse apenas as 100 moedas que ele devia. E assim os outros empregados foram contar ao patrão. O patrão exortou o empregado dizendo: empregado perverso, eu nos perdoei toda a sua dívida, por que não perdoaste o seu companheiro? E o patrão ordenou aos torturadores que o prendessem na prisão, até de lá ele pagar o último centavo, tudo o que ele devia. Amados irmãos, amadas irmãs, o nosso patrão, Deus, Ele morreu na cruz por nós, Ele já nos garantiu a salvação. Porém, precisamos também colaborar com a graça de Deus para a salvação das nossas almas. Deus já nos salvou, mas Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu a liberdade. E Ele nos ensina, Ele nos exorta, Ele nos convida, Ele nos chama a fazermos bom uso da nossa liberdade, a escolhermos sempre por Ele, a colocarmos Ele como centro, como verdadeiramente o Senhor, Rei e Salvador de nossas vidas. E quando colocamos Deus como centro, quando buscamos a Deus, quando nos deixamos ser amados por Deus, quando amamos a Deus, quando vivemos bem a nossa vida sacramental, nossa vida de oração, somos impulsionados, levados a também amar a todos os nossos irmãos e a todas as nossas irmãs. Lembrando que que pode ser o pior pecado que um irmão nosso possa cometer. E mesmo assim, cheios da graça de Deus, nós devemos amar e perdoar o nosso irmão. Porque o que o nosso irmão fizer contra nós será levado no dia do nosso julgamento. Seremos julgados por amor, se verdadeiramente
nos deixamos ser amados se verdadeiramente amamos a Deus. E uma grande consequência, uma grande prova que amamos a Deus é ser como Ele. É perdoar a todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs. Porque o Santo Evangelho de hoje também nos ensina que Deus não precisa, mas Deus quer contar conosco para colaborarmos com o seu reino, para cooperarmos com a salvação das almas de todos os nossos irmãos e todas as nossas irmãs. É seguindo o ensinamento de Deus, é perdoando a todas as pessoas que nos feriram, que nos ferem, que nós verdadeiramente demonstramos que amamos a Deus, como mesmo nosso Senhor Jesus Cristo diz: vós todos sabereis que são meus discípulos, se verdadeiramente amarem uns aos outros, assim como eu os amei. E dentro do amor, e quem ama de verdade, perdoa. Sabendo que os primeiros pecadores somos nós. As primeiras pessoas que ofendem a Deus somos nós. Quantas graças, quantas bênçãos que Deus já realizou, realiza e realizará em nossas vidas. Quantos sofrimentos nós passamos ao longo da nossa vida e Deus nos fez mais do que vencedores. E da mesma forma que experienciamos, vivemos o amor de Deus, Deus quer que levemos, que transmitamos o seu amor para todos os nossos irmãos, para todas as nossas irmãs. E se há em nós ainda, se a falta de perdão está em nós ainda, se nós amamos a Deus, mas vemos que precisamos amar a nosso irmão, a nossa irmã, precisamos buscar a Deus. Precisamos suplicar a Deus, pedir a Deus a conversão do nosso coração, a graça de amar verdadeiramente a todos os nossos irmãos e a todas as nossas irmãs. Porque se pedirmos, se nos prostrarmos, se nos arrependermos de nossos pecados, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus, em seu amor, em sua misericórdia, em sua bondade infinita, Ele quer nos dar a graça, nos dias de hoje, de perdoar, de amar a todos os nossos irmãos e a todas as nossas irmãs. Precisamos apenas nos prostrar e suplicar e pedir a Deus a graça da conversão do nosso coração, a graça de nos deixar cada vez mais ser amados e amar a Deus, a graça de perdoar de todo o nosso coração a todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs. Porque uma vez que fomos criados por amor, uma vez que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos convidados, chamados, convocados a também a darmos amor, a sermos amor, a amarmos a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nessa certeza, sabendo que Deus nos perdoou, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para morrer na cruz no nosso lugar, na certeza que, ao nos arrependermos dos nossos pecados pelo santo sacramento da confissão, Deus nos reconcilia de novo com Ele, somos perdoados. Nessa certeza, também saibamos que nenhum irmão, nenhuma irmã nosso é perfeito. Que muitas vezes o nosso irmão, a nossa irmã, pode ser tentada pelo inimigo de Deus, a nos ferir, a nos machucar. E um grande gesto de perdão é amar, é orar por todas as pessoas que nos ofendem e nos ofenderam. Porque, como diz em Efésios, a guerra que nós travamos, a luta que nós travamos,
não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principais e potestades que habitam pelos ares, pelo príncipe desse mundo, pelo príncipe das trevas. Rezemos por todos os nossos irmãos, por todas as nossas irmãs. Rezemos por todas as pessoas que feriram. E paguemos o mal, não com mal. Chega de mal, chega de violência, mas com amor, com acolhimento, com misericórdia, com mansidão. Para que assim Deus possa cada vez mais converter o nosso coração, possa nos configurar cada vez mais a Ele e também possa atrair, conquistar, salvar muitos irmãos e muitas irmãs nossas que nos ofendem, especialmente aqueles e aquelas que estão mais distantes de Deus, que não tiveram o primeiro encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, que não se deixam ainda ser amados e que amam a Deus, que não abriram seu coração para Deus ainda, que tem o seu coração fechado à graça e ao amor de Deus. A misericórdia faz parte do amor. Se verdadeiramente nos deixamos ser amados por Deus, verdadeiramente amamos a Deus e nós sabemos que Deus é amor, nós naturalmente amamos e amaremos a todos os nossos irmãos e a todas as nossas irmãs. E se ainda falta o perdão no nosso coração para algum irmão, para alguma irmã nossa, aproveitemos nesse momento, aproveitemos os dias de hoje para suplicar, para nos prostrar na presença de Deus, para suplicar, para pedir que Deus nos conceda a graça de amar a nossos irmãos e a nossas irmãs como Ele nos ama e a perdoar a todos os nossos irmãos e a todas as nossas irmãs, assim como Deus nos perdoa. Senhor, muito obrigado por seu infinito amor, por sua infinita misericórdia, por sua infinita bondade. Muito obrigado, Senhor, por estar sempre conosco. Muito obrigado, Senhor, por nunca desistir de nós. Muito obrigado, Senhor, pelos santos sacramentos, especialmente hoje, o santo sacramento da confissão, que nos salva, que nos perdoa, que nos reconcilia contigo. Muito obrigado, Senhor, porque a cada santo sacramento que vivemos, que buscamos, a cada oração, a cada encontro pessoal contigo, o Senhor nos transforma. O Senhor nos configura cada vez mais a Ti. O Senhor nos transforma, o Senhor nos faz novas criaturas, criaturas cada vez mais capazes de amar e de perdoar. Muito obrigado, Senhor, por ter morrido na cruz no nosso lugar, por ter pago o preço da nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, por nos ter reconciliado com o Pai, por ter nos redimido. Muito obrigado, Senhor, pelos santos sacramentos que nos salvam, que nos purifica, que nos cura, que nos liberta. Muito obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Muito obrigado, Senhor, por cada momento nos ensinar a nos abandonarmos em Ti, nos ensinar a nos ofertarmos a Ti, nos ensinar a nos entregarmos a Ti. Muito obrigado, Senhor, porque a cada encontro pessoal contigo, o Senhor nos configura cada vez mais a Tua imagem e Tua semelhança. Sim, nós fomos criados a Tua imagem e Tua semelhança, mas o pecado original manchou essa grande obra, essa grande imagem que Deus fez. Muito obrigado, Senhor, por não desistir de nós, pela Sua graça, pela grande obra de salvação que Tu realizas em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque a cada encontro pessoal contigo, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos cura, o Senhor nos transforma, o Senhor nos faz novas criaturas, o Senhor nos restaura, o Senhor nos santifica, o Senhor vai realizando uma grande obra de salvação em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque não precisamos ter medo. Se estamos contigo, somos mais do que vencedores. Muito obrigado, Senhor, por querer
nos concedeu hoje a grande graça de perdoarmos a todos nossos irmãos, a todas as nossas irmãs. A grande graça de sermos misericordiosos. Muito obrigado, Senhor, porque podemos experimentar a sua misericórdia a cada encontro pessoal contigo. Muito obrigado, Senhor, por nos chamar a amarmos, a rezarmos por todas as pessoas que nos ofenderam. Muito obrigado, Senhor, pela consciência que o Senhor nos dá, que muitas vezes nossos irmãos e nossas irmãs são usados pelo teu inimigo para nos abalar, para nos destruir, para nos ferir. Mas, Senhor, a morte não teve o último poder sobre ti. O Senhor está vivo e ressuscitado. O mal não tem poder sobre ti. O Senhor é infinitamente maior do que todo mal que há em nós, que há no mundo, que tenta nos separar, nos afastar de ti. Muito obrigado, Senhor, por estar sempre conosco. Muito obrigado, Senhor, porque contigo somos mais do que vencedores. Muito obrigado, Senhor, pelo infinito perdão, pela infinita misericórdia que tens para conosco. Muito obrigado, Senhor, por nos fazer, nós que somos tão pobres, tão pecadores, tão miseráveis, instrumentos teus, canais do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua mansidão, da sua bondade. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a fazer sempre, em todo momento, a santíssima vontade do Pai. Quer te amar acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina que o Senhor não precisa de nós, mas o Senhor quer contar conosco para a salvação das almas. Muito obrigado, Senhor, por podermos contemplar um dia no céu, que muitas almas foram atraídas, conquistadas, alcançadas por Ti, por meio da nossa oração, por meio do nosso testemunho, por meio da nossa vida. Que seu nome, Senhor, seja sempre amado, adorado, exaltado, bendito por toda a eternidade. Amém.